de fato, a perseguição aos cristãos já começou. Só que dentro da própria igreja. É como se nós, os cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Então eu falei, não dá mais. Me desiludi com a religião. A gente tem essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. A gente se sentiu descartável, né? Essas frases vêm de evangélicos, de cristãos, de várias partes do Brasil com quem eu conversei nos últimos dias. A gente queria entender como a política entrou nos templos nessa eleição. A gente pediu relatos e ficou surpreso com a quantidade vindo de diferentes partes do país. Foram mais de 100 em 48 horas. Eu conversei com boa parte deles. Muitos deles pediram anonimato nessas entrevistas. Eles têm medo de falar abertamente e de sofrerem represálias por isso. Mas muitos já sofreram as consequências na prática pela sua oposição política. Enquanto muitos cristãos dizem temer uma perseguição religiosa no Brasil, os relatos que eu ouvi sugerem que já existiria, sim, na prática, uma perseguição contra cristãos em diferentes partes do território brasileiro. Mas ela aconteceria dentro dos templos, puxada por pastores e líderes religiosos que ameaçam castigos divinos ou punições dentro da própria igreja para aqueles que não concordam com essa mistura entre política e religião que a gente vê no país. Se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Diariamente diante de Deus em favor da sua vida, para o senhor ser reeleito presidente do Brasil, e será no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ama o Senhor, porque Deus ama a sua esposa. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula que vai desconstituir aquilo que Deus constituiu. Mas e quem não concorda com isso? O Alisson é de Sergipe e frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando começou a pré-campanha, a igreja lançou um pré-candidato a deputado estadual. E a partir daí, todas as reuniões, a gente tinha que orar por esse candidato, a gente tinha que lembrar e faziam reuniões para falar sobre isso. Começaram a ser mais decisivos, em direcionar o voto dos membros da igreja. E isso é no meio do culto? Enquanto o pastor fala da Bíblia, ele fala disso também? Sim, sim. Esse candidato a deputado estadual, ele é frequentador da igreja? Ele é pastor da igreja. E ele apoia Lula ou Bolsonaro? Apoia Bolsonaro. Nessa parte da entrevista, ele narra um dos episódios que mais o chocou nos últimos dias. Inclusive, teve um culto que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas, ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso em cima do altar durante o culto, no meio da palavra. Não foi pessoalmente, não foi fora da igreja, não foi nos corredores da igreja. Não, foi na frente da igreja toda, entendeu? E aqui ele narra uma cena de constrangimento em público para quem pensa diferente. E ele, antes do culto, procurou pessoas para perguntar em quem você vota. Aí essas duas pessoas disseram que votavam no candidato diferente dele, e chegou na hora do culto, ele usou essas pessoas como exemplo de que não fazer. Isso, acho que 2 semanas antes da eleição. O Alisson e a esposa frequentavam a igreja desde crianças. Um dia ele compartilhou pelo WhatsApp um trecho de uma entrevista antiga do presidente Jair Bolsonaro em que ele dizia que o aborto seria uma escolha do casal. Ele também compartilhou um vídeo igualmente antigo, da época que Bolsonaro era deputado, em que o presidente visitava uma casa maçônica. E foi justamente por esse vídeo, e foi na quarta-feira, eles marcaram a reunião. E nós fazíamos parte da liderança também da igreja, nós éramos líderes de jovens. E ele ainda disse, se vocês não querem seguir o posicionamento da igreja, procure outro lugar. E isso para mim foi um absurdo, sabe? Foi em frente a toda a diretoria da igreja. Eu também conversei com a dona Marta por mensagem de áudio no celular. Ela mora numa capital nordestina, é uma pessoa muito religiosa e disse que nessas eleições, para ela, a religião perdeu seu sentido real. Você passa a ser perseguido dentro do próprio templo, né? Pelos irmãos na fé e pelos próprios pastores. Porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé, ela está sendo colocada à prova. Não é desse jeito, não é assim que Jesus nos ensinou que a gente
fosse agressivo, que nós se armasse com armas e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra do Senhor ensina que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade. Então, isso deixou de ser um poder evangélico, né? E sim um poder político. Há um domínio político sobre isso, né? Ela conta que a pressão por votar em Bolsonaro dentro da igreja abalou toda a família, que frequenta igrejas evangélicas desde sempre, segundo ela. Isso mexe muito com a família, porque é uma base religiosa, uma base cristã, e de repente você fala para os seus filhos, você prega para os seus filhos sobre a sua doutrina que você crê. E de repente o seu filho pergunta: mãe, que Cristo é esse? É desse jeito, sob pressão, sobre ditadura? Que nem o Alisson, ela também diz que se viu obrigada a se afastar da igreja, pelo menos por agora. Eu me senti pressionada, fiquei muito triste, né, decepcionada, primeiramente, e, sinceramente, não tenho vontade de retornar para o templo mais, porque Jesus não é isso. Ele não veio para fazer pressão, ele não veio para lançar desafios de mostrar fé dessa forma, sobre a adoração de um homem, sobre... Não é isso. Muito longe, está muito longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Está muito distante. A Deloana é uma assistente social que vive em Osasco, São Paulo. Ela e o marido frequentavam a Assembleia de Deus. Ela há 12 anos, ele desde criança. Eles davam aulas para crianças e adolescentes aos domingos na igreja. Até que um dia eles resolveram questionar um religioso por suas falas no púlpito da igreja. Tinha o ensinamento dos adolescentes separado dos adultos. E aí meu esposo disse que ele terminou o ensinamento dos adolescentes e levou eles para assistir o final da aula dos adultos. E aí foi o momento que esse homem estava finalizando a aula e ele começou a passar alguns slides, né, colocando como se fosse o antes e o depois dos jovens que entram nas universidades públicas. E ele colocou como se fosse uma espécie de alerta, né, para os pais que estavam ali, como se fosse um jovem todo arrumado, né, num primeiro momento, e depois no outro ele fazendo uso de drogas, ou, né, se tornando, né, dentro da universidade homossexual, querendo deixar bem claro que a universidade pública era um ambiente perigoso para os jovens. Alguns dias depois, eles procuraram esse presbítero e disseram que as falas dele eram controversas e que o próprio marido da Deloana frequentava a universidade pública. Ele já se alterou bastante, né, pelo que eu entendi, por ele ter sido questionado, né, por uma fala, então é como se ele já não admitisse ser questionado. E aí chegou um momento que ele falou: eu tô vendo que você é de esquerda, se você é de esquerda, eu sinto muito por você. Né? E aí ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer alguma condenação para a gente, né? Como se fosse algo, né, absurdo. O casal deixou de ir à igreja depois desse episódio. Então, assim, a gente se sentiu descartável, né? A gente tem essa visão de que é um ambiente que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. O que chateou, mas a gente foi essa intolerância, né? O pensamento que seja contrário e colocar dessa forma como se fosse, né, uma coisa, né, de pecado e coisas desse tipo que até está sendo reforçada bastante agora. Então foi isso, a gente não retornou mais, né, e ninguém procurou a gente, né, a gente ficou com uma visão de que a gente era um casal que iria trazer problemas, né, então ninguém se importou, essa é a verdade, com a nossa saída. Só que ter que abandonar a igreja não é uma coisa fácil para quem é religioso. Eu não reconheço mais a igreja hoje como a que eu conheci há 10 anos atrás. Eu vejo as coisas hoje de uma forma muito violenta, né? Então, se eu penso de uma forma diferente, é uma palavra de condenação, né? Eu não me identifico com o que se tornou a igreja hoje, né? O João e a esposa frequentam uma ramificação da Igreja Batista lá em São Paulo. Eles dizem que recomendações de votos acontecem direto do púlpito, a todo momento, durante os encontros religiosos. O pastor falou que estava sendo montada uma lista de candidatos, de deputados, para todos os irmãos que procurassem. Essa questão da lista foi algo inédito. Mas o nome do Bolsonaro é citado normalmente. É o candidato do bem. E os demais candidatos, todos, independente da ideologia, são os adversários. São os candidatos do mal.
E esses relatos sobre indicação de votos, distribuição de santinhos, eles não se restringem às igrejas evangélicas, acontecem também com católicos. É o caso da Paula, que vive no Paraná, com quem eu conversei também. Aqui na região, a gente tem o Santuário de São Miguel Arcanjo, e é um santuário bastante grande. E no dia 29 de setembro, desde que surgiu o santuário, tem uma caminhada dos peregrinos. Aí, em um dos que eu fui, na porta do santuário, eles estavam entregando santinhos. E aquilo, assim, toda aquela coisa da peregrinação, de fé, acabou para mim ali. Eu acho que é separado. E comecei a não ir. E aquilo, para mim, me deixou indignada, porque eles usaram o santuário de palanque, e o padre fala abertamente sobre engajar na eleição, posta foto com o Bolsonaro. E isso me deixou muito, muito deprimida, porque logo ele, né, que defende tortura, pena de morte, que não se importou com as pessoas na pandemia e tudo mais, não condiz com esse contexto religioso. A Laura é filha de um pastor. Ela cresceu na Assembleia de Deus. Durante o nosso papo, ela fala sobre um desconforto crescente que surgiu especialmente a partir da pandemia da Covid-19. Eu tive Covid, fiquei 12 dias entubada e meu caso foi bem sério. Durante toda a pandemia do coronavírus, a minha igreja, pelo menos, ficou somente 15 dias fechada. Ela reabriu depois e as pessoas elas não usavam máscara devidamente. A gente ficou sabendo de casos de pessoas que estavam com corona e mesmo assim frequentaram o templo sem usar nenhuma proteção. E eu tive um problema sério com o Covid. Eu quase morri da doença. Eu não frequentava outros lugares, obviamente. O único lugar que eu frequentava era a igreja mesmo. Então acredito que tenha sido realmente o lugar em que eu peguei. Isso, claro, eu frequentei a igreja depois que a igreja foi aberta. E quem não frequentava a igreja porque discordava também era discriminado por isso. Então você era taxado a palavra era otário. Infelizmente, essa foi a melhor palavra que eu encontrei para te falar. Sobre essas eleições, ela narra episódios de cultos e encontros religiosos sendo antecipados para a véspera das eleições, quando o nome do presidente e de candidatos próximos à igreja teriam sido intensamente citados. Acho que a maior burrice das pessoas, uma das, vamos dizer assim, é falarem que tinha que sair um comprovante ou papel provando que você votou em alguém. Com certeza o bispo pediria para que você enviasse para ele, senão ele te excluiria da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aconteceria, porque é exatamente o que tem acontecido nas igrejas. A Célia mora no interior de Minas Gerais. Ela frequenta a Igreja Batista desde criança. Ela me conta que a partir de 2018 ela viu irmãos de fé começando a ficar mais agressivos, mas que a situação piorou muito nessas eleições de 2022. Eu não me sinto mais à vontade de falar, olha, eu não concordo com o candidato X ou com tal vertente política, porque já me olham com uma cara ruim, como se eu estivesse precisando, assim, de oração. Eu sinto um certo preconceito. A verdade é essa, e isso é muito frustrante. Sim, porque eu fico pensando, gente, e os valores de Cristo? Eles são muito maiores do que qualquer ideologia política, seja ela de direita, de esquerda, de centro. Os valores de Cristo, os valores, o que Cristo deixou para nós, eles são muito superiores a isso. E as pessoas estão reduzindo isso a um candidato, a uma ideologia. E isso me entristece muito. Nas conversas em grupos de afinidade, pessoalmente no WhatsApp, o apoio é explícito. Eu optei por não discutir, mas dói ver que as pessoas compartilham mentiras e informações distorcidas para defender o atual presidente, que enxergam nele o homem de Deus e ignoram todas as vezes que ele feriu nossos valores. Enquanto a Célia se esforça para continuar frequentando a igreja, mesmo em meio à polarização, há quem tenha simplesmente desistido. Isso, de vez. Esse é o caso do Luiz Fernando, que falou comigo direto do interior da Bahia. Você não sabia se o seu irmão da cadeira da frente, se ele era a favor de um partido A ou partido B. Então todo mundo votava, tinha essa liberdade de voto e ninguém era recriminado por isso. Quando foi em 2018, que teve a eleição presidencial, que o Jair Bolsonaro apareceu como um candidato cristão, que levantava a bandeira da família, da religiosidade, aquela coisa toda, eu percebi que a entonação dos cultos, o direcionamento dos cultos da igreja modificou. O pastor líder, o presidente, ele simplesmente, em culto e no púlpito, ele falou: vamos, como cristãos, votar em Jair Bolsonaro, pois ele representa a família, ele representa nós cristãos. Aí, naquele momento, eu entendi. Eu falei, não, a política entrou na igreja.
Então, se reclamavam tanto que a política era um lugar nefasto, cheio de interesses espúrios e tudo mais, por que deixou eu entrar dentro da igreja? Desde os 12 anos eu estava na igreja, e aí simplesmente eu percebi que tudo que eu tinha vivido, daquela coisa de paz, de amor ao próximo, de tentar conquistar através do amor, foi tudo por água abaixo, porque eu vi o ódio, sabe? Eu vi o ódio presente nas pessoas, nos meus amigos que eram da igreja, eu vi essa coisa de guerra. Então eu falei, não dá mais. Me desiludi com a religião e eu percebi que para eu voltar a ter um relacionamento com Deus, a igreja precisa mudar. E eu vejo que a igreja não quer mudar, entendeu? O meu trabalho como jornalista nessa reportagem, ouvindo esses relatos todos, deixou muito claro para mim que há um entendimento bastante simplista, especialmente sobre os evangélicos. Primeiro, os evangélicos, eles não são um grupo homogêneo. Dizer simplesmente os evangélicos para resumir algo é bastante simplista. As pessoas são diferentes, as igrejas são diferentes, a relação de cada um com a política é diferente e cada um tem a sua própria conexão com a sua fé. Segundo, é um erro acreditar que os protestantes obedeçam cegamente o que dizem os pastores ou os irmãos de religião, como muita gente insiste em redes sociais. As respostas que a gente recebeu são bastante diferentes e elas mostram, sim, visões críticas e complexas sobre a mistura entre política e religião no Brasil. Mas é claro, muita gente concorda com essa opção política e com a postura que a gente retratou aqui. A gente só não sabe em qual nível. Por fim, o que eu encontrei foi muita gente interessada em construir um país melhor e mais justo, e não um país onde todo mundo pensa igual e onde uma única religião é imposta a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.